Boa noite para todos. Eu estou realizando hoje um grande sonho: conhecer Conchal. Já fazia muitos anos que eu tinha a vontade de vir aqui. A gente já fez tantas lives, já realizou tantas atividades juntos. Encontro com o Paulo toda semana, mais de uma vez. E não tinha tido a chance de vir conhecer a capital de São Paulo. Então, hoje está sendo um dia muito especial para mim, não só por conhecer a cidade, mas por rever amigos queridos e conhecer pessoalmente outros grandes queridos que aqui se encontram nesse nosso momento. E o nosso assunto de hoje, ele perpassa uma questão muito importante, muito grave que a gente está vivendo, que é essa questão do momento singular que a nossa humanidade está vivendo. E se nós tivermos uma observação assim mais atenciosa na nossa sociedade, nós vamos descobrir que depressão sempre existiu, gente. Nunca deixou de ter, sempre teve isso. Tinha na Idade Antiga, tinha na Idade Média, tinha na Idade Moderna, tinha em várias épocas da história da humanidade. A gente teve a depressão. Isso aí não foi uma coisa que a gente possa dizer: meu Deus, isso não existia e começou a acontecer agora. Não é verdade. A humanidade sempre teve isso. O que nós temos, na verdade, nesses últimos tempos é um agravamento do quadro. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um avanço do adoecimento de todos nós em função desse problema que está se tornando uma verdadeira epidemia na nossa sociedade. E aí a gente às vezes se pergunta se sempre existiu, se isso sempre houve, por que piorou? O que foi que aconteceu que produziu na sociedade alteração a ponto de hoje nós termos uma quantidade enorme de pessoas em processo depressivo? Fala-se de 4,6% da população mundial afetada pela depressão. E o Brasil pior, com 5,2%. Então nós somos um país com um percentual de depressivos acima da média mundial. Nós temos muitos depressivos. Em cada grupo de 20 pessoas, a gente tem a estatística de ter um. Então, se nós temos nesse ambiente aqui umas 150 pessoas, nós temos então aqui aproximadamente umas 7 ou 8 pessoas envolvidas com a questão da depressão. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre essa questão, por isso quero deixar meu boa noite para todos nós, para os nossos internautas que estão pela internet aí nos assistindo, nosso pessoal do grupo Terapia de Ivone, que o Paulo me pediu até para lembrar que eu tinha esquecido de falar, então aproveito para lembrar aqui. O que faz com que a gente tenha um agravamento do quadro são os processos que aconteceram na nossa sociedade nas últimas décadas. 5 mudanças aconteceram. 5 transformações significativas aconteceram simultaneamente e projetaram a sociedade num outro quadro, que é um quadro diferente do que a gente tinha nas décadas anteriores a que estamos vivendo. No livro O Homem Integral, onde Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Franco, nos entrega uma leitura sociológica do homem dos últimos tempos, é possível ver ela fazer um desenho desse fenômeno que está acontecendo na sociedade em que vivemos e aquilo que vai se dar em função de todo esse processo de adoecimento que a nossa sociedade experimenta. Os 5 principais elementos que alteraram na sociedade foram, anota, Carol, número 1, o primeiro elemento que mudou, a forma como a família funciona.
houve uma mudança muito grande na família. Eu não estou dizendo que tudo que aconteceu em termos de mudança foi ruim. Teve muita coisa boa que mudou, sabe? Porque a gente tinha uma sociedade anterior com muita hipocrisia, com muitas coisas que eram falsidade, muito sofrimento, muita opressão, havia muitos relacionamentos profundamente infelizes, havia muito abuso dentro do lar. Havia uma realidade extremamente dolorosa no passado. E se essa estrutura que existia, ela foi questionada e rompida, é porque ela, de certa forma, trazia doenças dentro dela, e a gente tentou, então, quebrar essa estrutura de violência que existia, ou seja, a mulher muito oprimida, relacionamentos extremamente agressivos que aconteciam durante o período do começo da nossa civilização brasileira, nossa história brasileira. A gente teve muita construção de sofrimentos na maneira como a nossa sociedade se construiu. Muitos. Então, exatamente porque a sociedade tinha muitas dificuldades, a gente vai perceber a necessidade de fazer essas mudanças. E foi o que aconteceu. Só que nós não somos espíritos puros. Então, quando a gente faz mudança, a gente não sabe tirar onde está errado e colocar no lugar certo. Nós temos a tendência de tirar de onde está errado e botar no outro lado errado também. A gente sai de um extremo para o outro extremo. Isso é muito comum. Então, nós tínhamos uma forma de funcionamento e nós, com justa razão, questionamos o formato que a gente possuía. E quando a gente quebrou essa estrutura de família que existia, a gente inventou uma outra que também não está satisfazendo a criatura humana. Hoje a gente está tendo uma coisa muito frequente dentro da sociedade, que é a mudança de parceiros. Você casa com alguém, tem 2 filhos com ele, separa, casa com outro, aí os filhos do outro passam a ser desse, que também já vem com outros filhos do casamento. Os 4 que se encontram em casa, eles não são irmãos, mas são irmãos, e daqui a pouco separa de novo. O 5º que nasceu já é meio irmão de todos os 4, mas já não é mais, porque agora, meu Deus. E isso vai produzindo uma dificuldade das pessoas de se organizarem emocionalmente. Então veja como funciona. Nós tínhamos um modelo opressor familiar, isso é verdade, e na hora que a gente quis alterar esse modelo para ter um modelo correto, justo e livre, nós construímos uma sociedade que não é livre, uma sociedade que também é uma sociedade que está escrava dentro dos seus vícios e das dificuldades que as pessoas apresentam nesse relacionamento doentio que a gente vem mantendo nas últimas décadas. A família, portanto, passou a ser também uma estrutura adoecida da forma como ela está funcionando hoje. De tal maneira que a gente já não sabe mais como é que educa a filha, a gente não sabe mais. Quem sabe está mentindo, a gente não sabe mais como é que faz. A gente sabia antes, agora não sabe mais. Não sabe se aperta ou se afrouxa. Se aperta demais dá problema, se afrouxa também dá. Aí aperta. Não, agora solta. E a gente não sabe como lidar. Então, esse fenômeno que a gente está vivendo é um fenômeno que é um dos 5 gatilhos da piora da condição da nossa saúde mental e que decorre disso o agravamento da depressão. Então, qual é a situação que a gente tem também disso? Uma segunda coisa que aconteceu na nossa sociedade, um segundo gatilho que houve, não foi na família. O segundo elemento que alterou a estrutura da sociedade, da nossa condição de vida, foi a mudança que a sociedade experimentou. Então nós tivemos mudança na família como o primeiro ponto. E o segundo ponto, a mudança na sociedade. Gente, a nossa sociedade mudou demais. Não era assim no passado. Nós tínhamos uma forma de funcionar, não estou falando de família, eu estou falando de sociedade,
uma forma de funcionar a sociedade que era perfeitamente estabilizada. Todo mundo se conhecia, as pessoas viviam num ambiente de maior segurança, e por conta desse processo de maior segurança que a gente tinha, as crianças, elas iam fazer compra no supermercado. Criança pequena ia na panificadora comprar pão, a gente comprava pão, ia sozinho para a escola. Então nós tínhamos um modelo em que todo mundo, não, o menino vai, deixa ele ir. Então as crianças, elas tinham muito mais liberdade na sociedade. Havia muito mais condição de amadurecimento dessa sociedade. Havia muito mais condição dessas crianças se adaptarem no mundo dos adultos, porque elas faziam compra, elas iam no banco, elas resolviam, vá no local, faça isso, vá para a escola sozinho, pegue o ônibus. Hoje a gente não faz isso. Houve uma degradação da segurança pública no nosso país, no nosso mundo, em função de uma série de dificuldades, entre elas o aumento da criminalidade motivado pelas drogas, e como consequência disso a sociedade ficou perigosa. Então você não deixa mais seu filho ir sozinho, então não vai para a escola. Seu pai deixa, seu pai pega, e quando eu chegar aqui você não vá sozinho, eu pego você e eu deixo você, não venha só. Então esse movimento inocente de proteção retirou das nossas crianças a capacidade de enfrentar os desafios naturais da vida. Pegar ônibus lotado, enfrentar, chegar numa parada, o ônibus já foi, perder o dinheiro do ônibus, ter que vir a pé. Porque isso acontecia com a gente. Perdia dinheiro, se atrapalhava, perdia ônibus. Isso era uma coisa que ajudava na formação da gente. E nós, então, estendemos as nossas mãos por conta da segurança pública e dissemos, não, eu vou levar e vou buscar. Perigoso seguir sozinho. Então as crianças, elas vão passando pelas idades, mas elas não vão vivendo os desafios da vida para se preparar para a condição de adultos. Nós sequestramos da nossa geração mais jovem, dos nossos filhos e netos, a possibilidade de enfrentarem os desafios que a vida possui. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que amanhã mandar todo mundo para a escola sozinho, porque realmente nós temos um problema grave de segurança pública que nos impede de ter o modelo de sociedade que a gente tinha. Mas isso é real. Nós tivemos uma alteração. O aumento da criminalidade sequestrou de nós toda a possibilidade de nós hoje termos uma vida franca. Todo mundo se trancou nos condomínios, todo mundo bota a cerca elétrica, é uma preocupação enorme com segurança que nós não tínhamos no passado. Então, esse segundo processo trouxe um adoecimento muito grande, porque a nossa geração mais jovem, ela não enfrenta desafios. Ela tem dificuldades, porque ela não sabe lidar com frustração. Ela não sabe lidar com frustração. Quando uma frustração acontece, ele não tem recurso psicológico para lidar com essa discussão. Então, se o namorado termina o namoro, a pessoa não sabe como fazer. Se, de repente, uma coisa que eu desejava eu não obtenho, eu também não sei o que fazer. Então, essa segunda mudança, ela foi muito grave na nossa sociedade. Então, além da mudança da família, houve uma mudança também nos aspectos relacionados com a nossa sociedade em si. Nós tivemos um grave processo de alteração aqui. Como consequência, nós tivemos um terceiro grave problema que decorre dessa mudança que aconteceu na segurança pública e tudo mais que a nossa vida tem. Nós começamos, em função da dinâmica das nossas vidas, a redesenhar aquilo que seria a nossa forma de nos relacionarmos. Eu não posso sair para me relacionar com os outros, é perigoso, eu não posso sair. Então, nós criamos um instrumento de comunicação que a gente não tinha no passado.
que é a rede social. As gerações anteriores não tinham isso. Nós, pais e avós, não sabemos como lidar com a rede social. Se alguém aqui disser que sabe, está mentindo. Ninguém sabe. Nós não temos solução para isso ainda. É uma coisa muito nova e a gente não sabe o que fazer. E a nossa juventude está cada vez mais identificada com esse modelo de sociedade que a gente não sabe viver. Um modelo de sociedade que aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Você consegue ter uma relação muito próxima com pessoas que estão longe, mas em casa você não dialoga com ninguém. A gente fica trancado, a mãe pelo WhatsApp chama todo mundo para o jantar, vamos jantar, aí todo mundo desce. Aí sobe, estava uma delícia. Então, é complicado. As pessoas vão para o restaurante, cada um com o seu celular, senta os 4 na mesa, cada um puxa o seu, ninguém conversa. Isso é ruim, porque isso desgasta a forma da gente lidar. E eu não estou fazendo aqui uma fala no sentido de criticar a existência da rede social. É um absurdo, isso tem que acabar. Não estou dizendo isso, porque é um elemento interessantíssimo. Que digam as avós que podem ver seus netinhos, bota ele para mim para eu ver. Ai, tá lindo. É maravilhoso você poder usar esse recurso para se comunicar, como as empresas conseguiram atravessar a pandemia, por conta das redes sociais, que a gente fez reunião, fazia live, fazia reuniões virtuais. Sem esse instrumento, nós não teríamos conseguido ultrapassar a pandemia como nós ultrapassamos. Teria sido muito mais traumático o processo de reconstrução da nossa sociedade. Então, as redes sociais, que se apresentam como um quarto fator muito importante dentro desse cenário de mudanças, não tem retorno. Não criemos a expectativa, então isso aí depois vai acabar. Não acaba, não. A tendência é só aumentar, viu? Então, a gente tem hoje uma circunstância onde a família ela não tem laços duradouros. Nós temos uma sociedade cheia de medo, A gente está na parada do ônibus, uma pessoa vem falar conosco, a gente se agarra logo a bolsa. Pode ver. Moça, aí segura. Pois não, já segura a bolsa. Nós estamos todos traumatizados, tem medo, estamos tudo marcados pelo medo. E nós temos um problema das redes sociais que adoeceu as nossas relações. Então vejam que a gente está vivendo coisas que as gerações anteriores elas não viveram. As gerações anteriores não tinham essa estrutura de família que a gente tem hoje. Que a gente diz assim, esse aqui é o meu ex-futuro marido, porque ele era meu ex, mas agora a gente já voltou e vai casar de novo. Então ele é meu futuro marido, que já foi meu ex, aí daqui a pouco eu estou... É uma confusão quando você vê as pessoas separam, aí eu estou namorando, mesmo é com meu ex-marido, que legal. Então a pessoa volta com aquele que estava, depois não volta. Olha, e essas 3 características que a nossa sociedade tem, deram base para a criação de um conceito que é a chamada sociedade fluida. É uma sociedade em que as coisas escapam por entre os dedos. A família escapa assim por entre os dedos. A gente já nem pergunta mais, como é que está fulano, o marido? Não pergunta mais. Só pergunta. E as crianças? Que você vai perguntar pelo marido, não estou mais casado com ele. Então você já não sabe nem se pergunta mais pelo cônjuge. Porque é tudo muito mutante. Na nossa sociedade, a gente também tem que pensar em tudo quando vai fazer um evento, quando vai fazer alguma coisa, na segurança, para garantir. Vai comprar uma casa onde? Como vai ser? E esse bairro? Pode, não pode? E como é que é a criminalidade? Nós estamos todos sequelados. Então, a nossa sociedade fluida é um grande instrumento que produziu esse modelo de sociedade que ninguém sabe ainda como é que vai resolver. A gente só conhece o problema, não sabe a solução. O quarto fator que a gente tem dentro dessa mudança profunda de sociedade é que nós somos uma sociedade diferente das anteriores, porque nós somos uma sociedade sem fé. E isso é muito ruim.
nem estou me importando se a fé é uma fé que é uma fé dogmática, uma fé cheia de rituais. Isso já ficou até pequeno, porque antes uma fé com rituais, uma fé dogmática, uma fé que você diz, mas isso é uma bobagem que você acredita. A gente nunca deve, né, atacar a fé de ninguém, mas bendito aquele que tem um lar, que tem fé, importa qual seja, maravilhoso, porque a fé tem um recurso extraordinário para que a gente ultrapasse os conflitos que a nossa sociedade atravessa. E isso que eu estou dizendo é já fruto de pesquisas científicas feitas em que a fé tem demonstrado ser um instrumento poderosíssimo na cura do câncer, na reconstrução da vida das pessoas, o quanto as pessoas que acreditam que a sua fé é capaz de lhes curar apresentam resultados muito mais positivos do que aqueles que não têm fé. E a nossa sociedade, que não é uma coisa que começa nessa geração, mas esse é um processo que vem acontecendo há 200 anos, a fé tem sido perseguida, torturada, ela tem sido profundamente machucada ao longo desses últimos 2 séculos, na ideia de se construir uma sociedade sem fé. A ideia dos grandes pensadores da atualidade é a construção de uma sociedade sem fé. E eles justificam isso porque a fé produziu muito sofrimento na humanidade nos séculos passados. Então, uma sociedade sem fé seria melhor. Foi só uma ideia, porque na prática não deu certo, não. Foi muito bonito na teoria, mas o que aconteceu na sociedade sem fé foi horrível. Só que ninguém quer assumir que a sociedade sem fé ficou pior que aquela outra. É lógico que uma sociedade com fé e fanática é grave. No capítulo 2 da obra Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, ela aborda exatamente isso. O grande problema não é a religião, é o fanatismo religioso. O que provocava aquela perturbação de perseguição durante a Idade Média não era a religião, era o fanatismo religioso, que faz com que as pessoas matem as outras porque pensam de maneira diferente. Então, a falta de fé ela tem sido um elemento grave na nossa sociedade. Por quê? Porque os indivíduos sem fé, eles não sabem como se fortalecer diante de um golpe da vida. Eles têm a sensação de que não tem ninguém para tomar conta deles. Eles acham que eles estão sozinhos no mundo. E que a vida é o que? Adoecer, ficar velho, piorar e morrer. Então a vida é um negócio muito sem graça mesmo, né? Se for pensar pelo lado materialista, a vida poderia ser que é um trem sem sal. Porque vai viver para quê? Vai viver para morrer. Por isso que a gente vê uma escalada do vazio existencial. De onde vem o vazio existencial? Da sensação de que a vida é só matéria. Então, os indivíduos se jogam na loucura, porque a vida é só matéria. Então, você tem o vício, a promiscuidade, a drogadição, os excessos de toda ordem, motivados por uma escalada de informações que negam qualquer valor espiritual. Isso é muito preocupante, porque você está construindo uma sociedade que está fazendo a ruptura com todos os valores éticos que a gente teve no passado. Se nós vivêssemos um período de ateísmo, mas que fosse um ateísmo ético, daquelas pessoas que dizem Deus não existe, mas a gente tem que ser correto, honesto, pessoas dignas, era menos danoso, mas não é o que está acontecendo. O materialismo que está dominando a mente das criaturas é o chamado materialismo utilitarista, ou seja, não tem nada, então nós vamos ter que curtir, porque a gente já está se acabando mesmo. Então as pessoas querem ir para o mundo, querem ter todo tipo de experiência. Como não tem Deus, não tem regra, vale tudo, tudo está correto, não tem nada errado. É uma vida no qual as criaturas estão correndo atrás do prazer como a única estratégia de garantir a felicidade. Por isso que o Facebook está cheio de tanta gente sorrindo, tanta gente fazendo viagem, todo mundo bate foto, rindo com o marido.
E você diz, eu conheço, o casamento está horrível, mas olha no Facebook, todo mundo rindo, fazendo uma viagem no cruzeiro, todo mundo no cruzeiro. Tem gente que quando não consegue fazer essas viagens para fora, vai para frente da van e bate foto lá, para dar aquela sensação que viajou. Mas é o desejo de querer dizer que a pessoa está bem. Todo mundo tem que dizer que está bem. Isso é tudo fruto exatamente desse grave problema que é o materialismo, que é a falta de fé. Para quem se perdeu, eu já falei de 4 coisas. A mudança na família, a mudança na sociedade, as redes sociais, a tecnologia e a questão da falta de fé. Mas eu disse que eram 5. Está faltando um. O 5º fator que promoveu uma mudança muito forte na nossa sociedade não é de ordem sociológica, é de ordem espiritual. Chama-se transição planetária. O momento histórico que a humanidade está vivendo é descrito pela doutrina espírita como sendo o período da transição planetária. Ou seja, como se não bastasse essa confusão que está do lado de cá, também tem confusão do lado de lá. Por quê? Porque nós estaríamos passando por um período que é uma janela de tempo em que a gente vai ter que definir quais são os espíritos que permanecem na Terra e quais são aqueles que não têm condição de permanecer. Então, eu só posso fazer isso apreciando a conduta das pessoas. Por isso, uma série de espíritos complicados tem reencarnado na Terra. Nós estamos assistindo nos últimos tempos a encarnação de uma série de entidades profundamente perturbadas no planeta. Ideologias as mais absurdas possível estão reencarnando na Terra. Pessoas que defendem as mais bizarras ideias. Aí você fica assim, esse cara deve estar brincando. Não, é verdade. Está defendendo mesmo isso. Meu Deus, não é possível. Então, ideias profundamente desequilibradas em 4 campos diferentes têm surgido. Primeiro, no campo do egoísmo. As pessoas passam por cima dos outros, querem nem saber. Destrói o meio ambiente, quero nem saber. Explora os outros, quero nem saber. Escraviza pessoas, não quero nem saber. Não sei se vocês sabem, mas naquela tsunami que teve na Ásia, 26 de dezembro de 2004, lembra aquela grande tsunami que teve? Muitas crianças ficaram órfãs. E houve muita gente que foi para a Ásia para adotar crianças que haviam ficado órfãs. Nem todos com boas intenções. Muitos que adotaram crianças, adotaram para o tráfico sexual. Pegavam as crianças e levaram como escravos sexuais para obter lucro com essas crianças. Isso aconteceu. Alguns adotaram, mas outros vieram para atender aos seus interesses puramente materiais, de ver naquela criança um instrumento de ganho. Então você vê uma sociedade profundamente perturbada. E essas ideologias, elas têm, uns nessa questão dessa ambição de dinheiro, de posse, de ter grana a todo custo, se é que passar por cima dos outros, matar os outros, não tem problema. Mas eu vou destruir alguém, mas eu quero ter dinheiro, riqueza, para botar no Facebook que eu sou uma pessoa rica, que eu viajo lá para frente da van, sei lá, para poder mostrar que eu estou bem, roupa de marca. Tudo isso são circunstâncias do adoecimento e da reencarnação maciça de entidades com esse tipo de problema. Segundo tipo de problema que a gente tem. Os que estão reencarnando não querem dinheiro, querem poder. Tão bom mandar em gente. É mandar em gente, oprimir, pisar, fazer com que as pessoas nos obedeçam, botar para fora toda a minha violência. E nós temos uma série de indivíduos encarnados na Terra com esse tipo de perfil. O perfil é gosto de mandar nos outros, desejo de exercer mando sobre as criaturas. O primeiro é o egoísmo, o segundo é o orgulho. O terceiro grupo que a gente tem de entidades profundamente perturbadas nessa etapa da transição planetária estão relacionados aos conflitos da sexualidade.
Gente com vários distúrbios no campo sexual estão reencarnando na Terra. E a gente está vendo uma série de coisas, mas meu Deus, não, mas é verdade mesmo isso? É. E aí você começa a ver condutas que a gente nunca teve a oportunidade de apreciar em termos de promiscuidade. Estou me referindo à promiscuidade, em que as pessoas se consagram a uma vida onde se relacionam com vários parceiros, se prostituem, sem nenhum respeito pelo próprio corpo. E o quarto grupo é o grupo dos intolerantes. Não gosto de gente, não gosto de pessoas de outra religião, não gosto de pessoas de outra cultura, não gosto de pessoas que têm uma maneira de se comportar diferente da minha, não gosto. Então, essas exclusividades, elas são muito típicas de entidades que estiveram na Terra há muitos séculos e que hoje encarnadas trazem esse desejo de separativismo. Vocês são eles, nós somos nós, e não permite com que todo mundo se veja como irmão. Então, esses 5 fatores, a família, a sociedade, as redes sociais, a fé e a transição planetária, aberta a essa transição nos seus 4 fatores, o egoísmo, o orgulho, a sexualidade e a intolerância, é que estão produzindo o quadro que a gente está vivendo no momento. Então, por que aumentou a depressão no mundo? Aumentou a depressão por causa dessa quantidade de causas que interferem umas nas outras, ampliando o adoecimento. Para ter uma ideia, com a pandemia, registra-se um aumento de 25% no adoecimento mental do brasileiro. E 11% no aumento dos casos de suicídio. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grave, muito preocupante tudo isso, porque as pessoas, em função da ausência da fé, elas estão produzindo uma série de quadros extremamente complicados. E o que a gente pode fazer dentro desse cenário para tentar cuidar desse ambiente marcado por esse conjunto de dores que a gente está passando? Segundo Joana de Ângeles, a sociedade que a gente vive, ela pega a criatura e ela esmaga, ela espreme. Não tenho perspectiva, eu não tenho como ganhar um salário melhor, eu não tenho ideia de ter uma vida mais estável, eu olho e não vejo como é que eu vou comprar uma casa, eu não vejo perspectiva para mim. Eu estou dentro de uma roda viva que o que eu ganho eu sei que eu não vou conseguir sair de onde eu estou. Então, diz ela que essa máquina de moer gente da sociedade atual vai produzindo nas pessoas uma sensação de desânimo, de apatia, de medo de viver, de desistência de todas as coisas. Então nós começamos a ter a sensação de que nós estamos realmente vencidos. Para mim não tem mais jeito, a minha vida acabou, eu não vou ter mais condição de viver, eu estou com a minha vida destruída e não consigo encontrar uma saída para isso. Alguns encontram até uma justificativa clara para dizer: o meu problema da minha angústia é porque eu não consigo dinheiro para comprar minha casa própria, eu não consigo dinheiro para fazer minha cirurgia, eu não consigo dinheiro para conseguir manter meus filhos, eu não consigo dinheiro para alguma coisa. Outros, não, eu nem sei porque eu estou triste, mas eu não sei nem por que eu estou triste. Os outros conseguem dizer: a minha tristeza é porque o amor da minha vida foi embora, a minha tristeza é porque a pessoa que eu tanto amava me traiu, ou porque o meu filho desencarnou, porque o meu companheiro desencarnou. Eu consigo descrever claramente o que está acontecendo, por que os meus sonhos não conseguem se realizar. E outros de nós não conseguimos definir isso. São as chamadas depressões de causa difusa, em que a pessoa diz: eu não sei porquê. Meu marido me ama, ou minha esposa me ama, meus filhos me amam, eu tenho saúde, mas eu estou desinteressado de viver, ou desinteressado. Esse fenômeno, ele é motivado por essa pressão espiritual que a gente sofre. É muita pressão,
É a sociedade fazendo pressão, a família fazendo pressão, essa perturbação espiritual dessas entidades em torno de nós, a rede social. Você decide assistir aqueles programas da tarde, já viram aqueles da tarde? Ele matou, pegou, esfolou, matou. A pessoa vai assistindo aquilo, não posso sair de casa, vão me matar também. Aí vai criando um aspecto de medo, de pavor, porque a gente vai se envolvendo nessa realidade. Então, o que a gente pode fazer para nós nesse sentido? É reagir ao fenômeno da opressão psicológica que a sociedade vem exercendo sobre nós. E como é que a gente faz isso? Desenvolvendo em nós a capacidade de percebermos que a gente não precisa ter tanto para viver. A gente não precisa. Às vezes a gente cria uma expectativa, mas eu tenho que ter uma casa com lareira, com que eu bata a palma e a cortina abra. E a gente não vai ter isso. Não vai ter. E isso não significa que eu sou um fracassado, porque a gente tem aquela ideia de que, como eu não tenho o padrão que eu imaginei, eu sou um fracassado. Nós precisamos redefinir os nossos objetivos de vida. Eu não tenho. Sai daí. Sim, eu não tenho. A minha casa é uma casa simples. Mas eu vivo em paz, eu vivo com o meu bem. A gente vive bem. Então você redefinir os seus objetivos, redefinir o lugar onde você mora. Às vezes você mora numa grande cidade, você mora num ambiente, você demora 2 horas para chegar em casa, e quando chega em casa os filhos já estão dormindo, sai de madrugada. Aí você para e pensa, mas é isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu preciso mudar para uma cidade menor? Que eu consiga almoçar em casa, que eu saia do meu trabalho, como em casa e volte? Acho que vou mudar para Conchal. Então, a pessoa precisa redefinir os seus objetivos de vida. E digo para vocês, uma quantidade muito grande de pessoas, vocês já devem ter percebido, estão deixando as cidades grandes e vindo para a cidade pequena. Houve um momento em que as pessoas saíam da cidade pequena na direção da cidade grande. Agora o fluxo é o contrário. As pessoas estão deixando a cidade grande e vindo para a cidade pequena. Atrás do que? Uma coisa chamada qualidade de vida. Por quê? Porque eu preciso ter paz. Então eu vou ter uma vida mais simples, uma casa mais simples, um carro mais simples, uma vida mais simples. Vou puxar uma cadeira à noite, botar na porta de casa, para ficar sentado. Uma vida que a gente não tem na cidade grande, eu vou poder ter. Sair a pé para comprar pão, ir a pé para o meu trabalho. Essas coisas, ter uma horta em casa, a gente perdeu isso e está fazendo falta para nós. Ver um céu estrelado está fazendo falta. Então a gente precisa recuperar essa relação mais próxima, andar descalço, pisar na grama, ter contato com a natureza. Quem vive cercado de concreto, Estela, tem muito problema, minha filha. A gente precisa ver verde. Outro dia eu estava falando agora que tem que ter ver verde. O pessoal mandou pintar o prédio todo de verde. Não vale. Não fala verde. É natureza. Tem que ter natureza. Joana de Ângeles, nesse sentido, ela mostra para nós 4 etapas que a gente deve desenvolver para que a gente se equilibre emocionalmente. A primeira delas é fugir do amargor. Parar de reclamar. A gente reclama demais, tá? Reclama muito, reclama do marido, reclama do... Ai, tá muito quente, ai, tá muito frio. Ai, tá muito ruim, ai, tá demorando muito. Ai, é muito chato, ai, não gosto, antipático. A gente reclama de tudo. Então a gente começar a se perceber. Estou reclamando muito. Preciso fugir do amargor. Senão eu fico doente. A gente adoece de tanto reclamar. Se alguém tiver dúvida, se está reclamando muito ou pouco, pergunte para o cônjuge. O cônjuge costuma ser bastante sincero se a pessoa está reclamando muito ou não. Pergunte. Mas se observe. Se você está reclamando, reclama muito, procure elogiar. Vou tentar elogiar um pouco. Para sair do quadro do amargor, adoece a gente. Segunda situação apresentada por Joana de Ângeles. A gente precisa, além de fugir do amargor, fazer o contato com a natureza. Então ela diz que a gente tem que ter esse contato, sentir-se filho de Deus, através da fé,
através de uma relação com a natureza que nos circunda, ter um tempo para a gente tirar para o lazer. E ela chega a dizer uma coisa até engraçada: quando a gente for fazer essa saída para o lazer, vá para o lazer, que às vezes a gente sai para o lazer, mas a gente não se diverte, porque amanhã a gente vai tirar o final de semana para se divertir. Tem na obra de Joana isso. Aí o pessoal na véspera começa a assar o frango, a começar a procurar toalha, cadeira de abrir e de fechar, bota forno de micro-ondas, bota forno elétrico, aí começa a preparar a mala do carro já no dia anterior. É um sofrimento, não dá na mala, aí aquela loucura de tentar empurrar na mala tudo que pode, não dá. Aí de manhã cedo acorda, todo mundo morto de sono, leva todo mundo, as crianças dormindo dentro do carro para ir para o local. Chega no local, é um estresse. Não entra na água, cuidado, vai pular. Meu Deus, vai morrer afogado. E aí não dorme, não sossega. Aí fica aqui tomando conta das crianças. Quando volta, a abelha caiu dentro do refrigerante. Meu Deus, tira, joga fora. E aí a formiga come a comida, a abelha caiu dentro do suco. Olha, e ninguém se diverte. Quando chega no final do dia, está todo mundo morto de cansado. Bota tudo dentro do carro, o carro sujo de areia, meu Deus. Aí vem o carro todo sujo, todo mundo dormindo, assado de sol. E no fim, largam o carro com tudo dentro e vão dormir. No dia seguinte está tudo azedo dentro do carro. Por quê? Aí a gente diz que foi se divertir. Então ela chega a dizer, divertimentos sem excesso de preocupação, para a gente ir se divertir tranquilo, sem essas aflições, porque isso também faz parte da nossa doença. Essa preocupação excessiva. Não veio. Ah, faltou? Ah, tudo bem, come com a mão, meu filho, não tem mal. Não veio o talher, coma com a mão. Pelo menos uma vez na vida você vê que comer é bonito, fazer um capitão, né? Então você aproveitar a vida de maneira diferente. Terceiro, cuidar-se. O que é cuidar-se? É você ter um tempo para você. Ter um tempo para você dormir, ter um tempo para você descansar, ter um tempo para você botar a perna para o ar, para você dedicar a você, esse tempo eu vou tirar para mim, para eu fazer isso. A gente vive uma agenda muito estressante. Chega do trabalho, cuida de menino, faz tarefa, depois vai, aí atende marido, atende a esposa, faz não sei o quê, dorme quando acorda, já acorda perturbado, tem que ir, não tem tempo para as coisas. É um desespero. E aí as pessoas dizem, não, isso não é verdade, que as mulheres estão sempre no cabeleireiro, estão sempre pintando o cabelo. Pois é, se elas pintassem o cabelo para elas, era até um tempo dela, mas elas pintam porque senão vão reclamar que não pintou. Não, tem que ir, porque senão vão reclamar que eu não pintei meu cabelo. Então, até o momento em que ela pinta, não é para ela, coitada, é para o outro. Então esse excesso de angústia que a gente tem acaba nos tirando da nossa condição de serenidade. E um quarto elemento é o exercício da compaixão. O que é o exercício da compaixão? É aceitar o outro do jeito que o outro é. Parar de exigir a perfeição de quem conosco convive. Porque isso é um problema. A gente quer que a pessoa seja perfeita. A pessoa não pode errar. Olha, comeu e não botou a louça na pia. Não ajuda. Tem que botar. E aí, faz disso um cavalo de batalha, tanta confusão, tanta briga por causa de uma coisa. Aí, mas ele vai ver, vou me vingar dele. Vou fritar o ovo 6 horas da tarde. Quando ele vier, eu jogo o ovo gelado na mesa. É a minha maneira de me vingar. Então, assim, a gente vai fazendo pequeninas vinganças que no fim a gente que sofre. Porque no fim eu é que fico, vou fazer, vou me vingar. Ele vai ver só. E aí a vida passa e quando a gente se percebe, ficou velho e não aproveitou a experiência de convivência. Exercício da compaixão é ter a capacidade de olhar para o outro sem aquela expectativa de que a pessoa seja perfeita. E dizer no fundo do nosso coração assim, não precisa dizer para a pessoa, pensa só, você é o meu grande desafio dessa existência. Se eu conseguir
conviver com você sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, fazendo o melhor de mim, eu vou ter através de você uma chance incrível de me transformar. E eu quero aproveitar isso porque eu quero ser uma pessoa melhor. Independente daquilo que o outro lhe entrega para ele. Porque essa preocupação eu não vou fazer porque ele não me faz. Então ele não me deu, também não dou para ele. Ele não fez, também não faço. Porque a gente entra num jogo de quem é que consegue ferir mais o outro. E vira um inferno a casa. E a gente pode fazer mudanças nessa receita que Joana de Ângeles nos oferece. Para que a gente saia desses quadros amargos que nos conduzem a essa aflição. Conversando com Ana Teresa Camagni sobre essa discussão dos jovens, adolescentes que hoje têm tanto problema de depressão, tem taxas altíssimas de depressão, até de ideação suicida, de vazio existencial. Estava conversando com ela dizendo que os teóricos apresentam, dentro dessa leitura, o fato de que eles têm medo de viver, medo dos desafios da vida, porque eles foram guardados por nós durante toda a infância. Não pode sair de casa sozinho, não criou couro grosso. Aí quando o menino se torna adulto, agora vai viver. Aí como que eu vou? Eu nem sei andar sozinho na rua, não sei nem pegar ônibus. E de repente você diz, não, vai. Ou você chega e diz, não posso mandar esse menino embora, que ele não sabe nem pegar ônibus. Aí você guarda ele em casa. Aí ele faz 25, ele faz 30, 35, 40, o bichinho não pode ir, porque ele ainda não tem maturidade para sair. Ou seja, o adoecimento da segurança pública está produzindo mudanças muito profundas na sociedade que a gente vive. E a gente precisa encontrar estratégias para fazer isso. Estratégias que são, inclusive, as ferramentas para que a gente consiga conviver com as pessoas adoecidas. Porque o quadro que a gente tem hoje é um quadro em que boa parte das famílias brasileiras tem pessoas com depressão em casa. É muito comum hoje. Você tem um quadro, às vezes é você até o depressivo. Mas às vezes seu depressivo não é você, é uma filha, um filho, marido, esposa. E você tem que lidar com essa pessoa depressiva. E existem algumas estratégias para a gente utilizar para que a gente consiga lidar com o depressivo. Regra número 1. Evitar desvalorizar a depressão. Chegar, isso não é nada. Dá uma peia nela, ela sai do quarto. Isso aí é para chamar atenção. Não, a depressão é um processo sério, tá? Ele é verdadeiro, ele é real. E se a gente menospreza o que ele seja, ele agrava. Porque o adoecido diz assim, ninguém me percebe, realmente eu sou uma pessoa imprestável. Aí ele agrava o processo depressivo que ele possui. Então, se a gente puder fazer algo no sentido de nos sensibilizarmos para o fato de que temos em casa alguém depressivo e a gente precisa dizer, realmente eu tenho um filho, ou uma filha, ou um marido, uma mulher, sei lá, depressivo. E é verdade. Assumir isso é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, não supervalorizar isso. Porque tem pessoas que, quando tem um parente depressivo, move a vida na direção do outro. Não faz mais nada. Aí você tem uma filha que ela é depressiva, sabe? Aí eu não posso ir, tem uma filha. Aí, você quer minha filha, a Carol, ela é depressiva. Por que eu tenho que dizer para a pessoa que visita? Não precisa dizer. Eu quero colocar um carimbo na minha filha, no meu filho. Minha mulher, depressiva ela, tá? Ô meu pai, não precisa você ficar reforçando para todo mundo que a pessoa é. Trata ela como pessoa, senão você reduz o indivíduo a só uma dimensão. E a gente não tem só uma dimensão. Então, ao mesmo tempo que a gente não deve desvalorizar, não deve supervalorizar o fato de você ter uma pessoa depressiva em casa. Então, como é que a gente faz? A gente reconhece que tem, mas mantém a serenidade. Uma coisa que a gente costuma fazer, e aí já é um terceiro passo que a gente tem que evitar, e isso mãe faz muito, tem uma filha depressiva, ela chega do trabalho, o que é que ela faz?
vai para o quarto da filha e fica lá com ela. E aí, minha filha, como é que foi seu dia? Você está bem? Hein? Mamãe chegou, estou com você, vou deitar aqui. Me fala, como foi seu dia? E ela fica lá dentro. Ou seja, a menina conseguiu capturar a mãe de todo mundo da casa. Então, o marido não tem a esposa, os outros filhos não têm a mãe, a casa não tem a dona, mas a menina tem a mãe capturada lá para dentro. Ela não vai curar, gente, porque ela descobriu que isso é uma estratégia para ter a mãe só dela. Tem 4 irmãos, mas a mãe passa a noite dentro do quarto da filha porque ela tem preocupação que a filha é depressiva. Ah, então ela não deve entrar. Não, ela deve entrar. A gente tem que entrar e saber sair. A gente entra, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal? Vamos sair! E tem que tirar o serzinho de dentro do quarto. Você não pode deixar com que a pessoa que é depressiva fique dentro do quarto. Tira o cara de lá de dentro. Tira a pessoa. Mas a gente não tira expulsando. Sai daí de dentro! Parece uma doida aí dentro. Não é assim. A gente tem que cegar e dizer, olha, minha filha, vamos embora que a gente vai jantar, me ajuda aqui, vem comigo. Tira a pessoa com educação, mas tira, não deixa ficar. E quando você for visitar o seu doente em casa, dê uma olhada na roupa que ele está usando. Se você saiu de manhã e era aquela roupa, e você voltou à noite e é a mesma, é bem provável que ela não tomou banho o dia inteiro. Então a gente acompanha pela roupa o grau de adoecimento dos nossos depressivos. Quando a roupa já está assim meio azedinha, de ontem, é sinal de que a pessoa ela está agravando. Não está mais penteando o cabelo, não escova mais os dentes. Você percebe na pessoa que ela está com cara de ontem. Sim. Então a pessoa está entrando em crise. A gente tem que aprender a ler os sinais nos nossos adoecidos para que eles não agravem. Então você, quando chega, você entra no quarto. Mas você, meu tempo acabou. Mas você sai do quarto também. Você tem que sair. Você tem que entrar, mas tem que sair. Quando a gente sai, para poder convencer a pessoa a sair, você tem que tirá-lo com uma tarefa. Porque se você disser, sai, ela não vai sair. Ela não sai. Estou bem aqui, não quero ficar aqui. Então você tem que ter uma razão para tirá-lo. Vem me ajudar. Preciso lavar a louça, eu vou lavando, você vai enxugando e guarda. Então você traz a pessoa e tem que oferecer uma atividade para ela. Mas essa atividade que você tem que oferecer para quem tem depressão, ela não executa sozinha, ela tem que executar perto de alguém que ela goste. Então você não diz assim, sai do quarto, vai lá lavar a louça, bota tudo no armário e faz um bolo pra gente comer. Ela não vai fazer. Não faz. Não tem força para fazer. Mas você diz, sai, preciso lavar a louça, você me ajuda e depois eu vou fazer um bolo, você me ajuda no bolo, bate as claras, eu faço aqui. Ela tem que ser supervisionada. Faz, muito bom, ficou ótimo. Vira de cabeça para baixo para ver se a clara e neve está bacana. Tá ó, minha filha está ótima. E aí você vai trazendo a pessoa para o mundo real. Então você nem desvaloriza e nem supervaloriza. Você tira a pessoa para a convivência. E tem que fazer todo o possível para tirar a pessoa de casa, para fazer exercício físico, caminhada. Não é porque tem que esticar a perna, não é isso não. É porque existem vários neurotransmissores que se desenvolvem a partir do exercício físico. Dopamina, endorfina, muitas substâncias excelentes para serotonina, que são importantes para o desenvolvimento nosso, tem que ser com o sol. A mesma coisa acontece com a melatonina, que é a substância que nos ajuda no sono. Tem que pegar um solzinho para dar uma fixada na melatonina. Então tem muita coisa boa. Faz exercício, é bom, melhora a respiração. E ela não vai sozinha, você tem que ir junto, tá? Então vai exigir que você... É bom que você faça exercício também. Leva a criaturinha e vai com ela. Então fazer exercício é muito importante para que ela se desenvolva, para que ela cure desse fenômeno
da depressão que é tão complicado. E um fator também muito importante na organização de alguém que está passando pelo processo depressivo é você acompanhar a pessoa nas questões da fé. Gente, a fé tem um poder tão grande de transformação. Já está provado que a fé pode mudar a história de vida de alguém em processo depressivo. Então, quando você tiver alguém em casa, dentro desse cenário de sofrimento, considere que você agora tem um programa para cumprir para poder reequilibrar essa pessoa. E que passa por um terapeuta, às vezes por um psiquiatra, que vai ter que administrar uma substância, pela fé, por todos esses fatores que são essenciais para a mudança das nossas existências. Então, quando nós estivermos nesse processo, a gente não deve se desesperar, não deve se alarmar demais, deve procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda, precisa de um profissional para nos ajudar nesse grande trabalho, às vezes dois, o psiquiatra e o terapeuta, o psicólogo, e procurar uma fé para ajudar a pessoa a se reorganizar emocionalmente. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia desse problema, e essa epidemia vai exigir esforços de todos nós. Nossa sociedade está profundamente doente, profundamente doente. Nós não vamos conseguir mudar a transição planetária, não vamos mudar. Nós também não vamos conseguir mudar a fé do planeta, não tem como mudar. Nós também não vamos conseguir congelar as redes sociais, não vai. Nós também não vamos alterar a sociedade que a gente vive, mas a gente pode mudar a nossa família. Isso está na nossa governança. Esse fator primeiro, a família, a gente pode melhorar, entregando mais amor às pessoas dentro de casa. Isso é o que a gente pode fazer, então faça. Os outros fatores a gente não tem governança sobre eles, mas esse a gente tem. Então a gente procurar fazer culto do Evangelho no lar, conversas mais próximas, não assistir os programas de tarde, daquelas coisas de matou, esquartejou, não precisa. Não traga para dentro de casa as perturbações. Vocês viram fulano que matou a vizinha? Matou? Foi. As coisas ruins a gente não traz. Principalmente quando a gente tem pessoas doentes dentro de casa. Não traz. Evitar discussão. Grupos de WhatsApp que só briga. Saia. Está valendo a pena. Não vale a pena. Se for um grupo que não é da família, sai. Se for da família, silencia. Não fale mais nada, nem leia, para não se aborrecer. Mas não saia, porque olha, saiu, miserável, é pior. Então deixa, fica lá, não fala nada, fica lá. Então você procurar tirar os pontos de tensão e descobrir que nós existimos em grupo para que um cuide do outro. Nós podemos fazer muita coisa por nós se nós soubermos nos cuidar mutuamente. E a gente tem muito poder de cuidados uns com os outros. A gente só precisa colocar em prática isso, sabe? Porque nós estamos muito mais voltados para cuidar de interesses materiais e não cuidar de pessoas. É muito triste que eu vou dizer, mas a gente só descobre que pessoas são mais importantes do que coisas depois que elas vão embora. E você não tem mais como... Você perde aquela pessoa. Nossa, como era importante aquela pessoa na minha vida. Então, não nos equivoquemos. O mundo aí fora está cheio de materialidade, está cheio de muitos conselhos equivocados. Mas a doutrina espírita, com as informações que ela nos oferece, traz a chave para muitas coisas maravilhosas para nós. Então a gente aproveita tudo isso para fazer esse fenômeno de melhoria das nossas famílias, pelo esforço que a gente precisa fazer para vencer esse medo apavorante que tem tomado conta da nossa sociedade. Esse sentimento de culpa que está tomando os pais porque não sabem lidar com seus filhos, e esse grave problema do adoecimento da depressão. A gente pense por esse lado e tente fazer o que a gente puder, na medida do possível, para melhorar as nossas relações familiares e garantir verdadeiramente saúde emocional para nós e para aqueles que conosco convivem. Tá bom?
Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe, gente. Muito obrigado.